Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro Passa a Bola de 2022. Antes de mais, já sabem, se ainda não o fizeram, vamos começar bem este ano e vamos começar por deixar o like neste vídeo, subscrever o canal e juntarem-se também a nós nas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. E hoje, sim, um bocadito atrasado, mas ainda bem a tempo de apanhar os festejos do Ano Novo. Fernando, conta-nos tudo. Também temos festa hoje no Passa a Bola, é isso? Sim, olá Ana. E antes de mais, um bom ano, Fernando. Exato, e para ti também. E a todos os nossos ouvintes, vamos cumprir aquilo que nós somos aqui uma rádio, cumprimos aquilo que dizemos, portanto, e tínhamos dito que íamos abrir o champanhe quando o cancro número 2, ou o chamado coveiro do Flamengo, que eu apelidei aqui em vários programas... Saísse do Benfica. Saísse do Benfica. E, portanto, concretizou-se aquilo que nós andámos a dizer já desde janeiro. Saiu o presidente e a seguir saía o E tu disseste cá muitas vezes que sairia antes do final do ano e efetivamente saiu. Só não saiu mais cedo, porque foi conforme eu disse, tinha aquele jogo antes do dia 30. Portanto, o dia 30 era o último jogo que ele ia fazer. Mesmo que tivesse feito e não o Veríssimo, que já não fez, ele saía a seguir, porque as circunstâncias todas apontavam nesse sentido. Para portanto, isso. mediante isso, vamos abrir aqui. Pronto, comemorar... prometido é devido, vamos comemorar, Fernando, Exatamente. é isso? Que seja uma nova era para o Benfica, é isso? Sim, é isso que tu esperas? Embora costuma-se dizer que quando há cancros, neste caso são 2, ainda há muitas ramificações. E o Rui Costa... Ainda tem um trabalho a fazer. O Benfica vai ter muito trabalho pela frente. Vão haver novidades, posso já dar essa informação a partir do dia 5. Vão haver grandes novidades relativamente a muitas coisas que passam no futebol português. Portanto, aqui a um dia atentos. teremos novidades, é isso, Exatamente. Fernando? Para a semana cá estaremos, provavelmente com algumas novidades. Ou algumas bombas nesse sentido. Que já iremos falar também mais à frente um bocadinho. Exatamente. Ana, Fernando, já agora, prometido é devido. vamos lá começar o ano. A brindar. Também aproveitamos e brindamos a mais um ano do Passa a Bola e a vocês aí em casa que nos têm acompanhado semana após semana e deixado sempre as vossas visualizações e os vossos likes. Exatamente. Então, saúde, Fernando. Bom ano a todos. Aproveitamos aqui também a ocasião para vos desejar um ótimo ano. Eu vou ver que assim fica-se com a garganta mais fresquinha. É isso mesmo, Fernando. Está feito o brinde, prometido é devido. Aqui no Passa a Bola é mesmo assim. E, portanto, tens razões para festejar, Fernando? Sim. O Benfica, nós já vamos falar à frente até detalhadamente, porque não temos assim, a não ser a Liga Bituína. E o mercado de transferências que abre agora. Sim, e o mercado de transferências vai abrir agora. Temos que fazer isto mediante o tempo que temos de programação. Certo. E vamos detalhar à frente o jogo entre o Porto e o Benfica. Então, comecemos Embora por isso com o mesmo resultado que houve... Foram jogos diferentes. Foram jogos completamente diferentes. Sim. E então, começámos para a jornada número 16, certo. em que tivemos um Tondela que perdeu em casa com o Gil Vicente. O Marítimo ganhou 2-0 ao Vizela. O Moreirense ganhou 1-0 ao Estoril. Foi um resultado que não se contava. O Vitória de Guimarães empatou com o Boa Vista. O Sporting ganhou 3-2 ao Portimonense com alguma dificuldade, mas no fundo acabou por ganhar. Já vamos falar só aqui 2 pormenores, porque depois faz parte do recado da semana. Sim. Passos de Ferreira 2-1 ao Santa Clara. O Arouca perdeu em casa por uma cabazada com o Braga, que também não se contava, e o Braga com o lançamento de muitos jovens. Que o Braga ganhasse ainda se contava, mas por tantos é folga, que não. Sim, uma vez que o Arouca até jogar bem, é uma equipa que até joga bem, para dentro das limitações que tem, que veio da segunda divisão, está a fazer um bom campeonato, dentro das expectativas. E depois tivemos o clássico, o Porto-Benfica, em que o Porto ganhou 3-1 outra vez. Repetindo o resultado da semana passada. Não, foram 3-0 e desta vez foi 3-1. O Famalicão, Belenenses, era um jogo, ficou adiado. E ontem tivemos um jogo também em atraso, que foi o Vizela-Belenenses, e o Vizela ganhou 2-0 ao Belenenses. Portanto, o Belenenses continua em último lugar, que é aquilo que eu tinha dito aqui, que espero que o Belenenses saia
vá para a terceira divisão, ou quarta, ou deixa por aí abaixo. Estou convencido que se descer é uma equipa para desaparecer da circulação. E acaba por ser reposta à verdade em alguns parâmetros, nomeadamente em termos de nome para o Belenenses, que isto não tem cabimento nenhum. Portanto, relativamente ao Sporting, duas dicas só. O Sporting teve grandes dificuldades para ganhar em casa ao Portimonense, fez um jogo abaixo das expectativas que o Sporting estava a jogar, também faz parte desta data festiva, os jogadores também são como nós, são seres humanos, não é? Comem mais um bocadinho de bolo rei, de pão de ló e mais uns acompanhamentos, etc. E desmazelam-se um bocadinho, sim, desmazelam-se um bocadinho. Em todas as áreas eu diria que estas 2 semanas são uma quase paragem, não é? Exatamente. E, portanto, isso faz parte também da programação e, portanto, o Portimonense habituou-nos, ou está a fazer um bom campeonato fora de portas, ou seja, fora de casa, em casa não, nem tanto, e o Portimonense complicou, começou por ganhar o jogo e depois o Sporting acabou por dar a volta. Só para dizer que, relativamente aqui à arbitragem, esteve muito mal e o vídeo-árbitro ainda muito pior, porque tem outros recursos que o árbitro não tem. E o Paulinho... E mesmo assim deixou passar alguns... O Paulinho, que fez 3 golos neste jogo, devia ter sido expulso e, portanto, já não fazia 3 golos neste jogo. E isso determina, em certa parte, o resultado, podia determinar outro tipo de resultado, ou não, porque o Sporting também, o ano passado, na caminhada para o título, foi a Braga e jogou com um 10 contra o Braga podia e ganhou não determinar, mas seria justo que assim fosse. O que é certo é que ele teria que ser expulso. Teria que ser expulso e já lá não estaria, como é lógico. Portanto, e é uma diferença grande. Exatamente. Sobretudo quando é alguém que faz os golos, ainda para mais, não é? Portanto, ressalvo-se aqui o grande erro de arbitragem e do VAR. No Porto Benfica, já para qualificar também o VAR, também houve a mesma coisa, uma arbitragem fraca, uma arbitragem que é um jogo sempre difícil entre o Porto e o Benfica nestes últimos anos. Há muita pressão aqui no Estádio do Dragão, os árbitros não se sentem bem, os vídeo-árbitros que têm os instrumentos todos não estão a ser pressionados por ninguém, parece que também estão pressionados. O Porto, independentemente de merecer ter ganho o jogo, ganhou bem. O Benfica já foi um bocado diferente, eu vou já dizer aí à frente porquê, mas o primeiro golo do Futebol Clube do Porto é um golo irregular, que é lamentável que a Sport TV, do qual eu estive a assistir, não tenha dado imagens, pelo menos ao intervalo, mas no fim, na análise ao jogo, focaram essas imagens. Ora, essas imagens, o VAR teve essas imagens na hora. E, portanto, devia ter anulado ou dado a indicação ao VAR que anulava o golo. O Porto ganhava na mesma, mereceu ganhar, chegou melhor que o Benfica. Também não era de esperar outro resultado, a não ser a vitória do Benfica, porque o Benfica, atendendo aos seus condicionalismos que veio aqui jogar ao Dragão, o mais esperado era a derrota do Benfica. Não era uma grande vitória, porque era muito difícil a saída mesmo com a saída do treinador, os problemas com os jogadores, não é? Um treinador novo que não conhece a equipa, conhece os cantos à casa, porque está lá há muitos anos no Benfica, mas não conhece a equipa do Benfica e, portanto, não teve tempo suficiente. Claro. 2 treinos, faleceu a mãe também, ainda por cima. Eu acho que se estivesse no lugar dele até nem me apresentava ao jogo, dizia ao Presidente, não estou em condições, não é? Porque é normal, é a nossa mãe. E, portanto, foi um grande profissional. Uma reunião de circunstâncias não muito Foi um grande felizes, profissional e eu vou-lhe dar o benefício da dúvida atendendo a esse fator psicológico que o Veríssimo estava a passar. Depois, fácil. Se vai ser treinador para o Benfica ou não, isso vamos ver mais à frente. Entretanto, relativamente a esse jogo, tivemos duas que são 3 surpresas. O Sérgio Conceição no banco, no outro jogo não tivemos. O Cobeiro do Flamengo no outro jogo também estava castigado. Mas achas que o Sérgio Conceição no banco faz muita diferença? Faz sempre diferença. Os treinadores fazem sempre diferença porque há jogadores que, se não tiver o treinador, podem se desleixar mais um bocado, não é? Portanto, veem que não está ali a figura. No entanto, isto são os castigos aqui no Campeonato Português que não levam a nada, porque os treinadores estão na bancada, até estão melhor posicionados para ver melhor o que está a passar. Eu, se fosse treinador, já disse aqui várias vezes, eu preferia ir para a bancada do que ver ali no chão. Há muita gente que não tem essa percepção. No banco vê-se muito mal um jogo. Um treinador é preciso ter uma grande percepção para ver o que é preciso modificar e modificar bem. Na bancada é completamente diferente, porque vês de cima e vês os jogadores mais pequenos e tens maior facilidade. É como jogar xadrez ou as damas. Exatamente, consegue ver um todo e não só a parte. Exato, e consegues discernir bem o que deves fazer, as alterações que tens que fazer. Ali estás a ver pernas e até se estiveres sentada ao nível do banco,
Só vês as pernas dos jogadores e as chuteiras, basicamente. Quer dizer, Portanto, é muito mais difícil. A ver a movimentação dos jogadores, está a movimentar bem ou não. Por isso Portanto, é que a de maior todo parte... não coloca o treinador numa posição de inferioridade. Nada. Por isso é que os treinadores, a maior parte deles, veem os jogos de pé e andam de um lado para o outro. Não é? Para conseguirem posicionar o que idealizaram no relevado. Pronto, essa foi a segunda surpresa. A terceira surpresa foi já não ter o Cobeiro do Flamengo no banco do Benfica e termos o Veríssimo como treinador, portanto, chamada à última da hora, da equipa do Sub-23 do Benfica, para ir a jogo. E que, de menos mal, evita uma desgraça maior, não é, Fernando? Sim, quer dizer, supunha-se que ele ia fazer aqui uma alteração. O Benfica mudou o sistema tático, porque também tinha o Otamendi fora, Grimaldo também, o outro central do Benfica, o Veríssimo, está para a época toda. E, portanto, o Benfica não tinha outra solução senão recorrer ao 4-2, que foi o que ele fez, que é como joga a equipa Sub-23. Ele fez mais ou menos a mesma coisa, um upgrade do Sub-23 para aqui. No entanto, com algumas alterações aqui, nomeadamente o André Almeida saiu de central para lateral esquerdo. Aqui é que foi a grande alteração, e quando eu vi a constituição da equipa, achei que o treinador aqui esteve mal em colocar o André Almeida. O André Almeida é um razoável defesa de direito, é um defesa de direito um bocadinho melhor quando está a 100% fisicamente, não é o caso. A lateral esquerdo é um fracasso e a central é um fracasso total também, porque mostrou no jogo anterior esse fracasso. Teria mais alguém, de certeza, porque aqui lá está, vamos encaixar na estrutura que foi montada pela estrutura do Benfica, não é? Incluindo o Rui Costa e quem lá está, e o seu treinador, o Cobeiro do Flamengo, que têm 5 laterais direitos e não têm laterais esquerdos. Certo. Tem, porque até meteu aquele indivíduo na segunda parte e ele até jogou bem. Foram buscá-lo ao Inter emprestado, portanto está lá, tem que corresponder e tudo, e até jogou bem, embora seja lateral esquerdo, lateral direito, joga nos dois lados, não é mau jogador, o Lázaro não é mau jogador, e jogou melhor do que o André Almeida. Depois, o Benfica entrou bem nos primeiros 15 minutos, o Benfica esteve razoável, não deixar jogar o Porto com um esquema de jogo mais compacto, os jogadores mais encostados uns aos outros, com pouco espaço para o Porto. O Porto também faltou o melhor jogador neste momento, que eu acho, e o melhor jogador do campeonato, naturalmente, Luís Dias. Faz muita falta ao Porto. O Porto não é o mesmo. O Sérgio Conceição efetivamente notou-se a falta que fez. E o Evan Nilsson, o ponta de lança também, que foi expulso também como o Otamendi no jogo anterior, foi substituído por o Vieira, Fábio Vieira, que é um grande jogador para mim, jogou mais à frente. E o Pepe, que é o Cebolinha aqui do Porto. Eu digo Cebolinha porque tem jogado também poucas vezes e custou mais ou menos o mesmo preço do Cebolinha do Benfica. Não tem mostrado grande serviço, mas neste jogo até esteve bem. Até acabou por jogar. A colmatar o lugar do Dias. Esteve bem quando o Benfica se desuniu. Voltando atrás, o Benfica entrou bem num 4-4-2, não deixou o Porto explanar o jogo, que é normal, o Porto entrar logo derrompante, como entrou no outro jogo, não a dar tantos espaços. O Porto criou algumas situações de golo, o Benfica também as criou na primeira parte. Depois, bem para a segunda parte, o Porto marca na primeira parte 2 golos e um anulado, bem anulado. O Benfica depois marca um golo também por o avançado russo, um passe do Rafa, faz o 2-1. A seguir, o André Almeida é expulso. Acho que o André Almeida era uma falta desnecessária. No entanto, foi expulso aos 49, mas já devia ter sido expulso aos 46 minutos, porque era a segunda falta. O André Almeida esteve muito mal e, portanto, como capitão de equipa, devia ter mais um pouco de atenção. De responsabilidade até. E aqui dá-se o araquiri do treinador do Veríssimo. E porquê? Porque o Benfica, na fase de 10, foi quando o Benfica conseguiu jogar melhor. Encostou o Porto mais atrás, o Porto esperou para jogar em contra-ataque, ou ver como é que o Benfica se ia organizar dentro do campo. E o Veríssimo, o treinador do Benfica, o que é que ele fez? Fez 3 substituições que não devia ter feito na melhor fase do Benfica. Porque o Benfica criou uma situação para o 2-2 e só não marcou por mero acaso. Porque o Mbemba foi buscar a bola quase em cima da linha do golo e o Benfica tinha feito o 2-2 com 10. Naturalmente, depois,
o Porto poderia até eventualmente mudar o resultado, porque eles estão contra 10 e tudo, mas não se pode, na melhor fase do Benfica, um treinador, mexer na por equipa. mais fraco que seja, tirar 3 jogadores e meter outros 3. E quem o meteu foram 3 nulidades, quer dizer, tirou o Weigl, tirou o João Mário e tirou o avançado. O avançado já tinha tirado para meter o Lázaro. Tirou o Gonçalo Ramos para meter quem? O Seferovic, que foi uma nulidade dentro do campo. O Pizzi foi uma nulidade dentro do campo. E um Tarab, que é um anarquista dentro do campo, que não chega a ser jogador. E, portanto, na tua perspectiva, e mexeram aí mal o na Benfica, equipa. exatamente. E aí o Benfica deu-se o Araquiri e o Benfica acabou por perder. O Porto criou ali mais duas situações de golo, não marcou as duas. O Benfica ainda teve uma mesmo ao fim pelo Lázaro, que pode fazer outra vez o 3-2. O empate, naquela altura ainda estava 2-1, e depois o Porto acaba por fazer o 3-1. É um resultado natural, atendendo que o Porto jogou mais. O treinador esteve mal, por isso é que eu digo, vamos dar a oportunidade, porque não é com 2 treinos que se vê se o treinador tem que se vê as capacidades. Ou não. Vai ter essa possibilidade, agora eu dava-lhe até ao fim do ano, ou dava-lhe meia dúzia de jogos para ver se ele encaixa ou não. O Benfica terá que fazer aqui algumas substituições em janeiro, se quer ainda manter-se, não digo, na rota do campeonato, para ganhar o campeonato, que é muito difícil, porque se fosse só uma equipa é natural, era já mais tinha acontecido. A 7 pontos não é possível, com 2 equipas é muito difícil. Mas o Benfica tem que se manter vivo, a tentar, exatamente. Vivo, a tentar que os outros percam pontos. Ainda vai haver muitos jogos, vai haver muitas surpresas. Ainda vai abrir o mercado, e no mercado pode ser fundamental para algumas Podem acontecer equipas. muitas coisas Exatamente. agora, não é? Algumas equipas, nomeadamente o Sporting ou o Porto, mais o Porto até, na minha ótica, irá perder se calhar alguns jogadores mais importantes e pode ficar mais fraco e fazer uma segunda volta. Surpresas, e o Benfica tem que se manter, pelo menos ganhar os jogos. E aqui vamos analisar o trabalho do Veríssimo, ver se ele tem condições ou não para ficar. E depois resolve-se a situação. E vamos Há então aqui alguns indivíduos, jogadores do Benfica, que têm que sair obrigatoriamente, se não forem sair em janeiro por empréstimo ou qualquer coisa do género. Indiscutivelmente no fim da época eles têm que sair, porque são indivíduos que estão acomodados no Benfica, já ganharam vários títulos e vários troféus e neste momento, atendendo até alguns à idade e outros não só, acomodaram-se e necessita de haver ali uma limpeza. Um sangue novo e uma limpeza, exatamente. Vamos antever a próxima jornada antes de passarmos então ao mercado de transferências. Sim, a próxima jornada teremos um Santa Clara com o Sporting, portanto um jogo complicado também para o Sporting. Santa Clara está a crescer, ainda não tem treinador, tem um treinador interino. Um Vizela Moreirense, um Estoril Praia Porto, que vai entroncar naquilo que eu já disse aqui, ou seja, vão-se agarrar, provavelmente este jogo vai ser adiado. Neste momento o Estoril, salvo erro, está com 11, 12 casos de Covid, ainda não foram testados, vão ser testados até ao jogo. Portanto, a partida que é será no sábado, adiado. portanto vai haver mais, o Estoril não vai ter indivíduos. Claro que os regulamentos agora mudaram, não é? Mas depois a gente sabe como é que é aqui em Portugal as discussões à volta do tema, não é? Uns jogaram e outros não jogaram, embora os regulamentos mudassem. Por isso é que eu digo e mantenho a minha firme de que o Benfica devia repetir para todos os efeitos o jogo com o Belenenses. E assim, para partirmos daqui de um pé de igualdade. Não havia ninguém que apontasse depois que o Benfica ganhou 3 pontos. Indivíduos. À custa de jogar contra 9 jogadores, que o Belenenses só tinha 9 jogadores, e depois ficou com 8, e depois ficou com 7, e o jogo acabou, e o Benfica acabou por ganhar por 7. E, portanto, o Benfica está dentro dos regulamentos, mas eu já tenho visto isto na Inglaterra. O fair play, para não ser acusado de nada, e saía bem ao Rui Costa, a minha opinião, repetiria o jogo, até porque o Belenenses sabe, vai perder com todos, está mais do que provado, e o Benfica ganharia de certeza absoluta. Facilmente. Não digo por 5 ou 6 ou 7, nunca se sabe. Nunca se sabe. Porque o Benfica jogou com o Santa Clara e deu 7. Exatamente. Com o Marítimo e deu 7. E eles jogaram com todos, são suplentes e tudo. Exatamente. Quem é que nos garante que o Benfica até... A jogar contra a equipa completa não conseguiria o mesmo a jogar contra a equipa completa. E mentalizado que o resultado não teria que ser no mínimo 7. Que até se mentalizasse e até conseguisse até marcar mais. Mas pelo menos repetia o jogo. E aqui acabava-se de uma vez por todas os termos de comparação e não havia ninguém que os pudesse apontar. É a minha opinião e mantenho até ao fim do campeonato. E vamos ver se depois não vão ter razão ou não. Portanto, estamos a caminho de ter aqui um jogo adiado entre o Porto e entre o Estoril e o Futebol Clube Porto. Depois temos o Boa Vista Tondela. O Boa Vista está a subir, que eu disse aqui também. Ia comportar-se melhor, ia ter melhores resultados. Exatamente, que a partir do momento que pagassem os salários, ou pelo menos pagaram àqueles jogadores, ia correr melhor.
é nítido a subida de forma daqueles jogadores mais conceituados que o Boa Vista tem lá, e a equipa anda mais para a frente. Claro. Depois temos um Portimonense Marítimo, um Benfica Passos de Ferreira. O Benfica vai ter um mês de janeiro bom para o treinador atualizar e pôr os jogadores a jogar, porque é um mês em que tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora, que são contra equipas do meio da tabela. E, portanto, o Benfica pode esperar estar aqui e fazer 4 resultados ou 5 seguidos de vitórias. E isso é fundamental, para não vir por aí abaixo. Não é? Depois temos um Braga Famalicão, um Belenenses Sá de Arouca e um Gil Vicente Guimarães. Portanto, está tudo em aberto. Exatamente. Em termos Veremos para a semana como é que corre, em termos de classificações, como é que fica a tabela. Em termos de classificação, temos agora a diferença aumentou em relação o Benfica em relação aos 2 da frente, com 44, quer o Porto, quer o Sport, Execo, e o Benfica com 37, portanto a 7 pontos dos 2. E já tem que se esforçar para os apanhar. O Benfica está mais longe do primeiro lugar e mais perto do terceiro, do que vai em quarto lugar, que é o Braga, que está a 6 pontos. Portanto, o Benfica tem que ter aqui... Tem mesmo que se esforçar e no máximo manter-se ali e tentar aproximar no terceiro o mais lugar possível e do topo da tabela. Exatamente, Fernando. E o mercado de transferências vai abrir? Vamos ter novidades? O mercado de transferência vai haver algumas novidades, até porque os clubes portugueses necessitam de dinheiro, infelizmente. Não provavelmente todo para os clubes, já cá falámos sobre essa matéria, mas já cá fizemos essas umas contas. migalhas para os clubes e o grosso do guito, como se costuma dizer, para os corruptos e todos esses indivíduos que andam a roubar os clubes aqui em Portugal e depois não têm melhores jogadores porque o dinheiro está a passar ao lado, não é? Em paralelo, para famílias, presidentes, etc. Relativamente ao Benfica, eu gostava de deixar aqui uma dica ao Rui Costa, que tenho aqui 3 indivíduos, no mínimo, do Boa Vista, que eu fazia uma troca com o Benfica. E qual eram as trocas que eu fazia? Ia buscar o Sauer ao Boa Vista, que é muito superior ao Pizzi, e despachava ao Pizzi, ou punhou aqui no Bessa, até ao fim da temporada, se ele quisesse ou não. Aqui, em termos de ordenado, o Benfica ficava a ganhar e de longe, porque o Sauer é um indivíduo barato. O Natá, que é um defesa direito, o Benfica não tem, mandava também o André Almeida, despachava-o também, se fosse possível. Estamos a falar aqui ou no fim da época. É um bom jogador que está ali no Boa Vista. O Makuta é um jogador muito superior ao Meité, que o Benfica deu 7,5 meses, fora as comissões. Não se sabe para quê, não é? Portanto, porque ainda não jogou, praticamente jogou 115 minutos ou coisa já este tempo todo, não sei para que é que foram buscar. E depois o Benfica necessita de defesas centrais, de grande nível, novos, de grande qualidade, acima da média, e para o Benfica ganhar muito dinheiro e ter uma grande defesa. E eu vou eleger aqui, despachava o Vertonghen e o Morato também, porque o Morato andou 4 anos no Sub-23, não sai daquilo, portanto, para mim não é jogador para o Benfica, podem continuar com ele lá, mas não chega a ser jogador a fazer a diferença. E eu ia buscar o Jackson Poroso ao Boa Vista, isso sim é um jogador com grande potencial, e o Moninho ao Guimarães. Fala-se já que o Poroso vai sair por 4 milhões para o Bordeaux, para o investidor que está no Boa Vista, não é? 4 milhões e meio são migalhas para o Benfica, para um jogador que podiam muito bem fazer essa aquisição. E para um jogador que ele sozinho na defesa toma conta de todos, não é? E, portanto, faz golos, é competitivo, é um matulão, tem cabedal, joga bem, englobado numa equipa como o Benfica, então ainda sobressai mais. O Boninho do Guimarães é exatamente a mesma coisa. Provavelmente o Guimarães vai perder este jogador, por isso vai haver aqui algumas alterações. Portanto, eram 4 ou 5 indivíduos. Já saberemos se há novidades e alguma coisa já ter começado a mexer. Provavelmente o Benfica não vai fazer nada, porque o Benfica tem, eu quando disse aqui que saíram 2 cancros, mas que há ramificações, eu queria dizer que há indivíduos no Benfica que têm que ser clarificados. E o Benfica tem um problema. Tem que clarificar a situação do Luizão e do Pedro Brás. Porque ambos estão a fazer a mesma coisa, são 2 galos para o mesmo poleiro, já tiveram várias discussões no balneário, ninguém se entende, porque qualquer um deles acha que é superior ao outro. O Luizão, os benfiquistas não se devem esquecer que, para mim, é considerado, foi muitos anos do Benfica, mas para mim eu considero um mercenário, um indivíduo sem palavra. E se os benfiquistas quiserem recordar,
puxem pela memória que o Luizão sempre que ia para o Brasil, de férias, voltava a dizer que tinha um clube interessado nele, que era para subir a parada, em termos de andar. Todos os anos o Luizão andou com esta E onde é que nós já vimos isso, e não é, o Benfica, Fernando? Onde é que já vimos isso? E o Benfica todos os anos ele subia a parada. Exatamente. Andou sempre com isto. E o Luizão não passa, na minha opinião, de um central normalíssimo. Não foi nada de especial. Atendendo à altura que tinha, devia ter sido muito mais jogador que aquilo que foi. Foi jogador muitos anos e tal do Benfica, que é preciso dizer que também ninguém o queria. Porque nós já temos alguns lá no Benfica, neste momento, que também vão a caminho do Luizão. Mas porquê? Por serem grandes jogadores? Não, porque ninguém os quer. Dou o caso de dois, Pizzi, 7 anos, e Grimaldo, 7 anos. Não saem para lado nenhum. São 2 exemplos, podia dar outros. Podias dar outros. André Almeida, vamos ver, estava Fernando, que novidades. Temos de passar agora ao recado da semana. O recado da semana vai dirigido para o VAR, porque eu tenho visto vários jogos e lamento que as pessoas no VAR estejam com grandes problemas quando não os deviam ter, não é o VAR. O VAR veio para clarificar, não é a partida. E veio para ficar. E, portanto, a frase que eu construí esta semana é: precisam-se de oftalmologistas para os VARs. Porque realmente eles estão a ver mal. E não entro por outras coisas aqui que podia entrar, mas nós depois, mais à frente, um dia, falaremos sobre esses assuntos. E vamos então diretamente do recado para as apostas da semana, Fernando. A nossa aposta da semana passada fizemos 9 acertos, embora com 4 jogos cancelados. Não é? Porque estamos a ver aqui que o Covid está a ter grande influência. Está realmente a mudar o calendário. Exatamente, não só em Portugal, como a nível europeu. Exatamente, isso está a acontecer. Exato, mesmo na Premier League, também eles costumam jogar, foi onde foi a maior parte dos jogos adiados. Cerca de 4 ou 5 jogos que foram lá adiados. Para esta semana, se não houver adiamento nenhum, vamos lá então às apostas. Vamos lá então às apostas, Fernando. Vamos começar por ti então. Benfica, Paços de Ferreira. 1. Estoril, Porto. Aqui eu acredito, quase sinceramente, que este jogo vai ser adiado, portanto vamos acertar de qualquer maneira. Jogo 2. Sporting de Braga, Famalicão. 1. Belenenses, Sade, Arouca. Vou jogar aqui 2. Toda a gente sabe porquê. Boa Vista, Tondela. 1. Portimonense, Marítimo. Aqui pode haver uma surpresa. X. Vizela, Moreirense. 1x também. Sporting da Covilhã, Estrela da Amadora. 1x. Trofense, Vila Franquense. 1x. Depois temos o Campeonato Espanhol. La Liga, Real Madrid, Valência. 1. Vila Real, Atlético de Madrid. 2. Raio Vallecano, Real Betis de Sevilha. 2. Inter de Milão, Lazio. 1. E o Super 14, AC Roma, Juventus. Um jogo difícil, a Juventus não está a grande coisa, anda para lá umas atrapalhadas. O Mourinho também anda lá para lá umas atrapalhadas. 1x. Estão feitas as nossas apostas. Fernando, obrigada mais uma vez por ter juntado aqui a nós, finalmente de regresso aqui ao estúdio. Obrigada também a vocês por em mais uma semana se juntarem aqui ao Passa a Bola. Já sabem, se ainda não fizeram, é agora a última oportunidade. Deixem o vosso like neste vídeo, subscrevam o nosso canal e sigam-nos também nas páginas de Facebook e de Instagram, onde durante a semana podem comentar connosco a atualidade esportiva. Sem mais novidades, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.